Antes da reforma, só existia uma única igreja. Foi o Lutero que construiu a segunda denominação do planeta, ou não? Como funciona essa questão? Frequentemente, o protestantismo recebe a acusação de que Lutero causou uma certa divisão na igreja, montando, construindo, inaugurando como se fosse um segundo braço, né, que são os protestantes. Mas qual é a verdade histórica de tudo isso? Existe documentação para isso? Lutero dividiu a Igreja Católica em dois. O Lutero dividiu a Igreja Universal. Antes de Lutero, a Igreja sempre foi una. Como a gente enxerga essa questão? Recentemente, eu acho que o nosso programa também tem parte nisso que eu vou falar, e eu não vou falar isso com muita alegria, não. Recentemente tem crescido as polêmicas a respeito do tema, né? Catolicismo versus protestantismo. E aí surgem os programas, né? Não sei quantos contra não sei quantos e tal. E eu tenho me preocupado com isso porque tem levantado bastante polêmica, e a ideia desse programa aqui não é trazer polêmica. Embora a gente tenha aqui um programa de debate, mas o debate é sempre respeitoso, nunca com baixaria. No dia que eu percebi que o programa ia ter uma baixaria, eu tirei o programa do ar, e isso aconteceu uma vez só. Mas eu vejo que depois desse programa, depois da gente, começou vários podcasts, Claro que existem outras preocupações, né? Nem todo mundo se preocupa com a edificação exatamente do corpo de Cristo, mas nós temos hoje a preocupação muito com o hype, com os views, com as visualizações e tudo mais. Por isso que eu estou dizendo que essa não é a preocupação do meu programa, não falo pelos outros, porque no dia que eu vi que um programa ia ter baixaria, ia ter polêmica, isso, na vida que a gente leva hoje, na atual situação que a gente enfrenta hoje, isso é igual a explosão de visualizações. Então, como a nossa meta não é views, visualizações e números, eu fui lá e tirei o programa do ar. Então, eu nunca... é claro que eu quero que o programa tenha milhares, milhões de visualizações, mas a que preço? Então, eu quero muito que esse programa seja entregue para muitas pessoas. Quero muito que muita gente acompanhe esse programa. Não serei hipócrita dizendo o contrário. Mas a minha principal preocupação é a edificação. Tá certo? Se esse programa não te edifica, pode sair do canal. Se você não cresce na fé me ouvindo, então esse não é um canal legal para você. Então, em primeiro lugar, a edificação. A FTB tem um slogan que é moldando vocacionados, e essa é a nossa preocupação. Claro que se a gente consegue moldar vocacionados, edificar vidas, trazendo conteúdo de credibilidade e alcançar milhões de visualizações, é interessante, porque tem mais pessoas crescendo, mais pessoas aprendendo. Mas eu sei que essa não é a preocupação número 1 de outros programas, né? De outros canais e tudo isso. Então, para tratar esse assunto, eu convidei hoje aqui para uma conversa aberta o professor Lucas Gesta, nosso historiador, trabalha aqui na FTB já, eu não sei quanto tempo, desde o ano passado, é o orientador da nossa da nossa especialização em História da Igreja, coordena pós-graduações de História da Igreja em outras faculdades, outras universidades, tem uma formação sólida e um posicionamento na rede social interessante sobre isso, gera conteúdo sobre História da Igreja, e hoje o nosso tema é exatamente esse. Só antes da reforma, é certo dizer que existia uma única igreja? Lucas Gesta, eu gosto de chamar de Gesta, porque ele é carioca, e aí o carioca coloca sempre o X no meio, e sempre que possível uma letra I no meio das palavras. Então, Lucas Gesta, bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, pastor César. Bom estar aqui com o senhor novamente. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Vai ser um programa bem produtivo. E aproveitando essa sua fala para a gente lembrar, eu sou historiador, então eu tenho também um compromisso com a academia, compromisso com a cientificidade, e não compromisso com fazer conteúdos para gerar views.
Então, às vezes, as pessoas elas me veem falando algo que vai contra algum pensamento católico radical tradicionalista e elas vão achar que eu estou fazendo uma apologia para conseguir, né, me encaixar nesse meio. Mas não. Desde sempre o que eu ensino é o que é ensinado nos meios acadêmicos, inclusive nos meios acadêmicos católicos. Então, além do compromisso ético de não querer ser uma pessoa que vive querendo aparecer ou querendo fazer vídeo de react só para ter seguidor, eu também tenho um compromisso ético que eu estou ligado à academia, né? Então, se eu falar algo errado, problemático, mentiroso, eu sou cobrado. Eu faço parte de um grupo, de uma associação de historiadores da igreja, que a maioria é católico, né? 99% é católico, só tem 2 protestantes, né? Eu não tenho nenhum problema lá. Então, tem padres, tem teólogos, tem... Eu faço parte também de outros grupos que têm historiadores de igrejas orientais ou da Igreja Católica. Então, a gente precisa entender, né? Toda semana agora tem uma confusão diferente de católico e protestante. Toda semana tem um programa diferente, tem de não sei quantos contra não sei quantos. 30 contra 1, 2 contra 2, e sempre leigos dos dois lados. Leigos católicos e leigos raramente protestantes. Você tem algum leigos historiador ou algum apologista ou algum padre, né? Raramente. E até o padre, quando chama, é leigo também, porque ser padre não é ser um historiador da igreja, né? Da mesma forma, se eu sou um pastor luterano, eu não sou um historiador da igreja luterana. Se eu sou um batista, eu não sou um historiador da igreja batista. Uma coisa é você ser da confissão daquela igreja, outra coisa é você conhecer a história. O padre geralmente conhece um pouco da história, é verdade. Ele não é um historiador, não domina amplamente o assunto, mas para ser padre ele tem pelo menos uma formação, né? Nada, isso aí é mito. Os seminários, os seminários católicos são muito fracos em história da igreja católica mesmo, em historiografia geral. Isso não é ensinado, isso não faz parte do currículo. Você tem uma história tradicional. Algumas disciplinas que vão falar um pouquinho de como que a igreja católica surgiu no contexto teológico, não no contexto histórico. Porque eu tem cara de novo, né? Uhum. Hoje. É só a cara também, né? Não, tem cara de novo hoje. O pessoal quem é esse moleque aí? Só que eu comecei, estamos em 2016, comecei há 11 anos, 2026, 12 anos atrás. Estamos em 2026. Eu comecei no ensino superior em 2014. Caramba. Aí imagina a minha cara lá, eu nem usava barba. Você tá usando barba pra ver se o pessoal acredita mais. Fala, eu fiz academia de verdade. E eu lembro de uma vez, e no contexto evangélico, eu estava dando aula numa pós-graduação sobre reforma luterana, ensinei uma determinada coisa e levantou uma pessoa. Você está errado. E eu uso a historiografia, eu não dou minha opinião. Eu não tenho que dar minha opinião, né, nem ensinar coisa da minha cabeça. Eu uso o que a historiografia diz. E a pessoa disse, eu digo que você está errado porque eu sou pastor luterano. Então, tipo, carteirada. Eu sou dessa igreja, então eu sei a história. Você não. Então, esse é outro contexto que a gente precisa também desmistificar. Eu falei, então tá bom. Vou discutir com carteirada? Tipo, você sabe quem sou eu na fila do pão? Quem você tá falando? Então, a gente precisa também colocar na cabeça das pessoas que existem a especialização, a formação. E ela, geralmente, não bate com a narrativa da denominação. Toda denominação cristã, seja católica, as igrejas orientais, as igrejas evangélicas, elas têm uma narrativa de como elas foram formadas. É sempre uma narrativa positiva para dizer que aquelas igrejas são as certas. Tá? Até no nosso meio protestante, se você for ver uma história da igreja presbiteriana, no final eles que estão salvando o mundo. Uma história da igreja luterana, Lutero é o Elias que veio salvar o mundo da perdição. Uma história da igreja batista, os batistas sempre existiram desde João Batista. Aliás, Jesus virou batista com João Batista porque foi batizado por ele. Isso aí a gente chama de história eclesiástica. Esses dias eu falei do livro Rastro de Sangue, né? Rastro de Sangue, né? Que é uma mitologia, né? Que os caras falam assim, a igreja batista tem origem no João Batista. Isso. Então, essa mitologia em nome de história, a gente chama de história eclesiástica, tá? E existe a história com fontes, com cientificidade, com crítica, né? A história do cristianismo em geral. E essa
história mais crítica, mais acadêmica, com fontes, ela bate na história eclesiástica sempre. Tá? E esse que é a grande questão. As pessoas elas vão não para o debate com as fontes, elas vão para o debate com a mentalidade teológica daquela denominação. E aí é sempre carteirada no final das contas. No final sempre sobra carteirada e nunca sobra espaço para o debate técnico. Quando a gente fala academia, cientificidade, não é para colocar uma superioridade, é porque é técnica. Então, se você for consertar seu carro, você vai em quem? No padeiro ou você vai no mecânico, né? Se você vai fazer uma cirurgia cardíaca no coração, você vai no cardiologista ou você vai no pediatra? Ou você vai no cardiologista ou no veterinário? Você vai no cardiologista ou você vai no mecânico? Porque ele sabe desentupir graxa lá do carro. Então, a gente sempre precisa trabalhar isso, porque há E aí, César, a gente vê muito isso começando o reinado dos sofistas na internet. O cara, ele consegue convencer, ele consegue falar bem, ele consegue controlar o discurso, igual o político faz no debate político. Tá? Não importa se ele está falando a verdade, se é certo. Ele quer ganhar o debate. E as pessoas que não... Não importa se as fontes são corretas e tal. Ele cita fontes, ele cita e fala, nossa, esse cara manja pra caramba. Tal. Outro dia me citaram uma fonte inteira de Irineu que nem existe, mas circula na internet. Então, as pessoas elas precisam tomar cuidado, estar atentas, porque... Lucas, mas eu não tenho capacidade para saber as fontes ou não, então nem assiste os debates. Você vai ser enganado, então você vai se formar. Vai se informar e se formar. Porque tem também isso. Ontem mesmo uma pessoa está falando, porque eu estou muito mal na fé, porque eu vi um teólogo que disse que Israel aprendeu o monoteísmo com Zoroastro. Me ajuda aí, me dá um vídeo para eu ficar melhor. Olha só. A historiografia da Pérsia, da Mesopotâmia, de histórias antigas é gigantesca. O cara quer um vídeo para eu contrapor um teólogo que tá falando no TikTok. Olha só. Então tá tudo errado. As pessoas elas precisam... então a ideia, você já viu, você já deve ter visto, né? Que Jesus é uma imitação. Jesus é uma imitação de diversos deuses helênicos. Isso, aí você tem desde lá do faraó, do Horus, não sei o quê, ou então da época dos helênicos, né, dos gregos, de vários panteões. Aí ele fala, vai em cada panteão. E aí eles falam cada asneira. Isso veio no início do YouTube, com um documentário chamado Zeitgeist. E bombou, né? Ele inventa coisas de vários deuses que esses deuses, os cultos, eles não tinham nada disso. E nem eles eram aquilo. O documentário literalmente cria informação. Mentira. Tá? Então é o início do... E junta numa teoria da conspiração para dizer que Jesus foi uma cópia. Uma imitação. E aí Sendo que a historiografia vai dizer que Jesus é um rompimento com aquele mundo. E olha que interessante. De vez em quando esse assunto é requentado. Todo dezembro, perto do dia 25 do Natal. E volta ao ar. E aí, quando mostra um documentário desse antigo, fala, tá vendo? Desde tal ano já estão falando isso, mas a história que a igreja escondeu de você. E aí sempre, a igreja escondeu. Igual agora, a igreja tem um OVNI lá dentro em Roma. Tá escondendo ETs e naves. Lá agora? Agora estão falando isso. Certo. Então, e aí já parte porque a gente tá falando. É sempre a ideia... A igreja, como se tivesse a igreja católica, a única igreja do mundo que controla as verdades, que criou a Bíblia, que adulterou a Bíblia. Sabe esse papo de ateu? A Bíblia foi adulterada. Adulterada pelo quem? Pela igreja. A Bíblia foi escolhida pelo quem? A igreja. E isso é totalmente errado, já parte de um princípio totalmente não histórico, que existia só uma igreja na face da Terra. Tá? Não só existir uma igreja na face da Terra por ser essa igreja única existente, a igreja de Roma. Então, quando as pessoas falam isso, elas estão descartando toda a história do cristianismo. Porque os 2000 anos de história do cristianismo, e não só a partir agora do século XVI, da Reforma Protestante, você tem igrejas diferentes no mundo cristão. Tá? Igrejas que são diferentes, mas se reconhecem como irmãs, e igrejas que são diferentes e não se reconhecem como irmãs. Igrejas rivais.
Essas rivalidades podem ser por doutrinas diferentes, igrejas com doutrinas contradizentes, ou essas rivalidades são igrejas que às vezes creem na mesma doutrina, mas por questões de briga de bispo, briga de liderança, elas acabam cada uma indo para o seu canto. E tem também igrejas que o cristianismo ele se espalha pelo mundo inteiro. Essas igrejas existem paralelamente, elas são diferentes, mas elas nunca nem se conheceram para dizer se são irmãs ou se são inimigas rivais teologicamente. O que acontece? Se você pegar um manual de história eclesiástica católica, todas essas igrejas diferentes, ou de doutrinas diferentes, ou igrejas rivais, são colocadas como seitas, heresias, ou só como movimentos. Nunca você vai ver o nome igrejas, porque elas são igrejas. Se você pega um manual, por exemplo, do Miller, do Moshine e do Moorhead, que é protestante, vai atrás desses grupos aí, vão dizer que eles são a igreja perseguida, a igreja verdadeira, a igreja subterrânea, e as outras não são igrejas falsas, são igrejas caídas. Então um problema nosso aqui no Brasil é que a gente está sempre refém de uma historiografia eclesiástica que é viciada em dizer que só o seu caminho é o caminho verdadeiro, é o caminho que é uma igreja. Né? E aí também entra em outra questão, o que é uma igreja? Né? Eu queria começar assim, como a pergunta do tema, né, do nosso encontro aqui é, só existia uma igreja e Lutero dividiu a igreja, o que é mito, o que é verdade, da onde sai essa ideia, porque quando você vai conversar com um católico, ele diz literalmente que a igreja, Roma é a igreja. Então, todos são filhos de Roma nesse sentido e tal. O que há de verdade, o que há de história nessa história, ô Lucas? Isso é totalmente real. Vou começar de Lutero. Então, vou começar do século XV e do século XVI. Do século XV e no século XVI, a igreja católica, ela é a igreja predominantemente no Ocidente, na Europa, mas existem outras igrejas fora a igreja católica na Europa. Na Europa já? Na Europa. Dá um exemplo. Porque eu sempre falei, eu vou dar vários exemplos aqui. Mas assim, antes de eu começar a falar de cristianismos orientais, e aí eu já vou puxar a brasa para minha sardinha, ninguém falava de igreja oriental no mainstream. É verdade. Eles falavam, tem uma igreja católica do pessoal que usa barba. Né? E aí o que eu puxei? Mostrei durante 10 anos aí que existem e existiram sempre igrejas orientais que não eram ligadas a Roma, não tinham nada a ver com o catolicismo romano. Então e aí que eu vou falar só do en passant, porque eu quero me concentrar nas outras igrejas ocidentais que não eram católicas. Porque eu acabei ficando, o Lucas das igrejas orientais, agora eu quero ser o Lucas das igrejas ocidentais. As igrejas que não eram católicas existiam na Europa desde sempre, no Ocidente. Porque a dos orientais a galera já pegou. Já entendeu, Então, para quem não sabe do que a gente está falando, no Oriente Cristão você tem diversas igrejas, denominações gigantescas que não são católicas romanas e não têm comunhão com a igreja católica romana. E a gente está falando do século XV, então. Isso aí já séculos antes, mas vamos falar de 15 e 16, que é a época que Lutero nasce e faz a reforma. A gente tem um grupo de igrejas que não aceitam o concílio, nem de Calcedônia e nem de Éfeso, que são as igrejas chamadas Igrejas do Oriente, Rito Siríaco Oriental, Igreja Perseguida do Oriente, e hoje esse grupo de igrejas são reunidas numa mega igreja chamada Igreja Católica Apostólica Assíria do Oriente. Ela, inclusive, bota o nome Católica Apostólica, recentemente, né, no século XX, para dizer que ela é a verdadeira Igreja Católica Apostólica e não a de Roma. Porque, historicamente, ela é mais antiga nesse sentido. Sim, porque é um rito que surge já no século I em Antioquia da Síria. Né? Então, essa igreja, ela foi a primeira igreja a chegar nos confins da Terra orientais. É certo China, dizer que Japão... essa igreja é a igreja, a segunda igreja? Não, porque não você existe... A primeira é Jerusalém, a segunda é Antioquia, na Bíblia. Então é essa que eles Sim, eles reclamam isso, né? Todos vão reclamar uma origem apostólica.
que esse é outro mito, mas a gente vai chegar lá. Mas essa igreja síria do Oriente é um mega grupo de igrejas, é uma das igrejas mais importantes de toda a história. A igreja que evangelizou a janela 1040, antes da janela 1040 ser essa coisa toda. Ser chamado de janela 1040. Ser chamado de janela 1040. Chegaram na Índia, chegaram na Ásia Central, chegaram na China, no Tibete, na Mongólia, chegaram no Japão, evangelizaram a Ásia inteira, né? Vamos botar assim. Converteram canatos, converteram reinos inteiros. E essa igreja, ela não tem comunhão nem com as outras igrejas orientais, que a gente vai falar, e muito menos com a igreja católica. E é gigantesca, sim. E sempre foi gigantesca. Hoje, por conta do século XX, desde o século XIX e XX, com todas as perseguições turcas e tal, ela é menor. Mas quais concílios ela subscreve? Nicéia movimento. e Constantinopla. Só? Só. Tá? Caramba. Para ela, o restante são concílios heréticos e então concílios ela não desviados. calcedoniana. Não calcedoniana e não efesina. Né? Inclusive é a igreja que rejeita chamar Maria de mãe de Deus. Entendi. Tá? Exatamente. Ela não chama Maria de mãe de Deus. Não. E essa igreja, ela foi... que eu estudei ela para o meu doutorado, ela foi a igreja mais missionária do primeiro milênio cristão. Literalmente, ela saiu pregando o evangelho para aquele mundo que é o mundo mais populoso do mundo, que é o mundo de Índia, de China, de Ásia Central, né? Então, esse é um grupo de igreja gigantesco que não é católico, não tem comunhão com a igreja católica. Na época da Mongólia, que a Mongólia virou uma superpotência, Sim. os mongóis, tal, tudo ela estava presente. E você tinha líderes de mongóis cristãos. Aliás, quando os católicos, alguns viajantes católicos, Marco Polo e outros vão, eles encontram cristãos lá. Verdade. Falam, meu verdade. Deus, que raio de igreja é essa? E aí é muito interessante que vão surgindo vários mitos, né? Quem seriam esses cristãos e tal. Como Inclusive, é que chega lá, na então? minha tese de doutorado, eu estudei uma missão protestante. A primeira primeira junta de missões mundiais. Ela surge nos Estados Unidos. E ela manda missionários lá para a Pérsia. E aí eles sabem que, além das montanhas do Kurdistão, tem uma cidade, um povoado de 100 mil pessoas, naquela época muito populoso. E tem cristãos lá que não são católicos e não são ortodoxos e não são armênios. E aí esse missionário que eu estudei, o Justin Perkins, ele é enviado para saber o que eles são. De onde vocês saíram? Como é que... Aí ele faz uma viagem, quase morre, atravessando as montanhas do Kurdistão, chega lá e vai chamar os cristãos assírios de protestantes do Oriente. Isso que foi a minha tese de doutorado. Porque ele vai ver muitas coisas em comum e vai ter 2 avivamentos mesmo. Sabe esses avivamentos que tem nos Estados Unidos ali? Esses Great Awakenings acontecem 2 durante 35 anos lá. Então, isso aqui é um grupo de igrejas. E essas igrejas Essa igreja assíria, ela é a grande igreja assíria. Você tem uma divisão dela do século XX, que é a igreja do Oriente, e você tem a igreja caldeia, que acabou se separando dela e se juntando com Roma. Virou uma igreja uniata. Mas isso aí é assunto para... Aliás, eu acho que a gente já falou, né? É muita coisa, né, Jéssica? Agora, tem outro grande grupo de igrejas orientais que não são católicas romanas, não surgiram com a igreja católica, não tem comunhão com a igreja católica, que são as igrejas chamadas de miafisitas ou pré-calcedonianas, que só aceitam Nicéia, Constantinopla e Éfeso. Né? E aí vai os coptas, os armênios, os etíopes, a igreja do Padre Caio que veio aqui, siríaca ortodoxa de Antioquia. Né? São igrejas que estão presentes na África, estão presentes na Ásia e pela diáspora, né, das perseguições estão presentes também nas Américas e na Europa e na Oceania também. Então é outro grupo de igrejas que no século XV, no século XVI não tinha comunhão com a igreja católica. E o outro maior grupo é a igreja ortodoxa calcedoniana, que aceita o concílio de Calcedônia. Na verdade, ela tem 7 concílios, que é a igreja da Rússia, a igreja grega, que aqui no Brasil colocam igreja católica ortodoxa. Então, mas essa igreja tem comunhão com Roma, né? Não. Também não? Não, porque elas rompem a comunhão durante a Idade Média. Tá? Em 1054? Em 1054 é um dos grandes episódios, mas essa excomunhão vai sendo... Já é desenhado antes, né? É desenhada antes e acontece algumas vezes antes. 1054 é um grande trauma e depois ela é reafirmada. Tá? Também não está em comunhão com Roma. Tá? Então, só falando da época de Lutero, a gente já tinha na Ásia
e na África, que é muita coisa, gente, Ásia e África, 100 vezes maior que a Europa, e a população cristã também, a igreja já não era una. Tá, vamos colocar assim. Então vamos lá. Ó, eu já quero abrir aqui o microfone para você fazer perguntas para o professor. O WhatsApp é 974174129, 974174129, manda teu áudio, mas você se apresenta. Eu sou fulano de tal igreja, tal cidade, e manda a sua pergunta. Porque quando você fala que só a igreja católica é a igreja, você está falando que todo esse mundo, universo de milhões de cristãos não são igrejas. Quer dizer, é uma idiotice histórica. E não existem. É uma bobagem, né, falar isso, né? Não, porque o que eu vi na historiografia quando eu comecei é que não existem essas igrejas. Ninguém fala delas. Porque não são católicas, romanas. Entendeu? E como não são católicos, não são privilegiados pela história deles, e aí não são contadas. Mas quando você chega lá, já tem igreja. Tudo que não tem a ver com a Europa católica e protestante, quase ninguém fala. Raríssimos os programas que tinham alguma coisa de Constantinopla, agora, por exemplo, por que algumas dessas igrejas que você menciona, elas fazem um caminho de volta, não é de volta, não sei se é de volta, mas elas buscam a união com a Igreja Católica. Que algumas delas buscam. Isso aí é outra falácia que o pessoal inventa que... é caminho de volta, né? Que a Igreja Católica... Não a falácia que a Igreja Católica sejam 23 igrejas sui juris e mais a Igreja de Roma. Mas a ideia é que isso sempre aconteceu. O que vai acontecer? Durante as cruzadas, né, da Alta Idade Média para frente, a Igreja Católica vai... pela primeira vez está fora da Europa. A Igreja Católica sempre foi uma igreja europeia, desde que ela surgiu. Né? Então ela vai dar os seus primeiros passos para fora da Europa durante as cruzadas e durante as missões franciscanas e dominicanas. E durante as cruzadas eles vão com muita violência impor o rito romano em determinados lugares. Tá? E outras igrejas que estavam sendo muito oprimidas pelos muçulmanos vão procurar a ajuda de Roma. Então, por exemplo, eu estou aqui sendo oprimido há séculos pelos muçulmanos, os maronitas, por exemplo, que é um rito siríaco. A gente só apanha, a gente vive em caverna, a gente é perseguido, a gente paga taxas absurdas, abusam nossas famílias, sequestram nossos como filhos. Denominação, aí, de repente, vem, tipo assim, a tropa do Trump chega aqui e diz que é cristão. Eu vou pedir ajuda. Pô, eu também sou cristão, né? Aí a tropa do Trump fala, beleza, mas você tem que se submeter a Roma. Entendi. Então é basicamente uma coisa mais ou menos assim. Sim. Ou por ajuda militar ou por ajuda financeira também. E aí, pulando da Idade Média lá para a Idade Moderna... Ou por acordo político. Porque, por exemplo, naquele contexto, a Igreja Católica tem um certo acordo e ela não é perseguida como esse grupo minoritário. Então, você fala assim, então passa para mim, porque você faz parte do meu grupo, você vai ter a proteção que eu tenho. Não, mas o que acontece... O que a Igreja Católica faz, as igrejas protestantes também fizeram. Por exemplo, os franciscanos, os dominicanos, eles vão para o Oriente, chega com dinheiro, constrói igreja, constrói escola, bota gráfica... e fala, mas você precisa estar com a gente. Então, alguns bispos de algumas igrejas orientais rompem, fazem um cisma e se juntam com o catolicismo romano. Da mesma forma, alguns bispos rompem, se juntam com o anglicanismo, se juntam com o presbiterianismo, se juntam com a Igreja Batista. Então, da mesma forma, a Igreja Católica ela coloca essas igrejas como sui juris, porque elas se juntaram com elas, só que nós, protestantes, não colocamos. Mas muitas dessas igrejas se tornam protestantes também. Só que a gente não tem protestantismo sui juris, porque a gente não é uma entidade romana. O que significa sui juris? A Igreja Católica, ela se entende como um ente jurídico. Se eu perguntar para o cristão hoje quem é a igreja, ele vai dizer, somos nós, para um evangélico. Né? Para um católico, a igreja ela é uma entidade jurídica e metafísica. Ela é um estado e ela é um espírito. E aí me desculpem os aristotélicos aí, eu estou tentando traduzir isso para o povo que está assistindo a gente. Então, ser parte da Igreja Católica é ser parte de uma constituição. Então você tem um corpo literalmente constitucional, igual o Brasil tem. Então a Igreja Católica ela tem o seu corpo constitucional. Essas igrejas, elas têm doutrinas que vão contra a doutrina da Igreja Católica.
ou contra a tradição da Igreja Católica ou contra o direito canônico. Então, por exemplo... Sobre Maria ou sobre... Não, os sacerdotes casam, isso. Elas não aceitam a filioque, elas não creem em transubstanciação, elas não... Por mais que tenha um ou outro... Que aceita uma coisa ou outra, mas não vai fechar. Porque aqui no Brasil tem pessoas que se tornam de igrejas orientais, mas elas vêm da Igreja Católica. Aí elas querem latinizar igrejas orientais do que elas são. Elas querem levar um pouco aí elas do querem, a gente sempre acreditou em transubstanciação, lá. A gente acredita em purgatório. Não. Então não tem purgatório, não tem transubstanciação. Tanto é que isso aí é um dos elementos que Lutero olha para as igrejas orientais e fala: se Roma não tivesse caído, são as igrejas orientais. Ele fala isso em alguns discursos. Então, peraí, para tudo. As igrejas orientais... antiquíssimas desses movimentos que você falou, que muitas delas não são calcedonianas, efesinas e tal, essas igrejas, elas não são transubstancialistas? Não. Essa ideia de transubstanciação ser a história da igreja, não é... Transubstanciação é uma doutrina europeia, tá? Fruto ali do século VIII para frente. Quando a gente vai ver o Império Carolíngio, né? O Império de Carlos Magno se edificando, ele vai também criar um grupo de... Vai surgir um grupo de intelectuais ali que vão começar a pensar, e aí, gente, não é um ataque, mas há um sincretismo do mundo germânico com o mundo cristão, tá? E aí muitas doutrinas vão surgir desse processo de sincretismo. E para validar futuramente esse sincretismo, entra uma explicação metafísica. Então a transubstanciação nada mais é do que o sincretismo germânico bárbaro entrando na doutrina da Eucaristia na Igreja Europeia, e depois ela é provada ou justificada com ideias metafísicas e debates escolásticos, tá? Eu estava falando das igrejas sujures, né? Sim. Então, o que acontece? Essas igrejas, elas precisam estar na comunhão católica romana, só que elas têm doutrinas e práticas e tradições que vão contra. Então, você precisa criar um anexo de direito para elas entrarem ali dentro. Tá? Por exemplo, elas têm seus patriarcas. Olha só, a Igreja Católica, se você vê na internet, aí o cara diz, não, você tem que estar submissa ao Papa, que ele é o cabeça da igreja. Beleza? E o Papa é o bispo de Roma. Mas a Igreja Melquita, que é uma igreja sujures, o patriarca dela também é sucessor de São Pedro. Então a igreja tem 2 cabeças, 2 sucessores de Pedro. Então você precisa criar um anexo institucional para colocar essa igreja lá dentro. Essa igreja não segue o rito latino. Até a Idade Média era obrigado todo mundo a seguir o rito latino, todos os outros ritos eram heréticos e desviados. Então essa igreja vai poder celebrar o rito siríaco ou celebrar o rito copta dentro da Igreja Católica. Igreja Católica. Tá? O padre vai casar. Tá? A autoridade eclesiástica sobre os mosteiros não pode ser autoridade do mundo católico. Então você precisa criar literalmente como se fosse uma constituição específica. Uma emenda, vai ter que criar Tem Brasília e tem os estados. Aí, sei lá, Uruguai, Punta del Este quer fazer parte do Brasil. Aí eu vou ter que criar todo um sistema para incluir. Sei lá, Caracas. Caracas quer... Não aguenta mais aquela opressão lá e quer se juntar com o Brasil. Aí eu vou ter que criar todo um... Para recebê-los, mas meio que respeitando um monte de coisa que não, respeitando que não é tudo igual que aqui. Eles são. Porque essa é a exigência deles. Nem era para exigir nada, porque estão recebendo... que eles ganham se tornando sujures? Suporte financeiro, suporte institucional. Reconhecimento. A Igreja Católica também é um país. A Igreja Católica também é um Estado. E o Papa é um chefe de Estado. A Igreja Católica também é a maior holding de questões sociais, hospitais. Sim. Enfermarias, as ordens de frades, as ordens de monges, elas... Então, se ligar à Igreja Católica, você vai receber o quê? Todo esse apoio. Entendi. Então, é se ligar com uma potência. Entendi. Tá? E aí quando a gente precisa também entender isso. As pessoas, elas colocam essas igrejas orientais que se juntam a Roma como se isso sempre tivesse acontecido. Mas não, isso é agora. Mas quando você fala... Contemporaneidade mesmo. Tá? Quando você fala... Tirando os maronitas,
que ela se junta ao catolicismo na Idade Média. Tá? O resto é novo. Só que na Idade Média eles tentam, as aproximações acontecem, mas a latinização vem depois. Porque na Idade Média não tem como você ter esse suijurismo, vamos botar assim, vou inventar suijurismo, porque na Idade Média é o auge, o Papa é o cabeça da igreja, se você não se submeter e não se latinizar, você vai para o inferno. Né? Aí na Idade Moderna para frente é que você começa a pensar esse conceito de, não, vamos trazer... Quando o Papa começa... E só um detalhe aqui, que as pessoas estão... isso ainda... corre aí pelos meandros, até talvez tenha um grupo anglicano que se torne sui juris em breve. Mas aí é papo para outro. Mas peraí, fala mais disso. Como é que é a história? Não, isso é papo porque o anglicanismo surge lá do Henrique VIII, não é esse? Você está falando? E aí você está dizendo que é possível que tenha uma ala do anglicanismo que se ligaria? Sim, o Ratzinger já tinha começado a trabalhar isso, porque quando o anglicanismo aceitou bispos homossexuais e liberalizou o anglicanismo aqui, não as igrejas anglicanas do mundo, as igrejas britânicas. Tá? Uma ala falou, não, agora já foi longe demais, a bispa lésbica é longe demais. E procuraram o Ratzinger. Foi, eu lembro. E aí, só que a gente... Mas era o Ratzinger, né? Querer... Se fosse o João Paulo II, eu acho que já daria certo ali mesmo. Mas o Ratzinger já era mais... O Ratzinger, ele não é isso que dizem, não. Não, mas ele é mais ortodoxo, assim, né? Do que o Ratzinger é um vaticanista II. Isso. Ele não é um tradicionalista, igual o pessoal quer colocar. Tanto é que agora os tradicionalistas chamam ele de serpente. Então já romperam com o Ratzinger. Porque antes ele era o grande ícone. O pessoal bota... porque que ele tava lá, perseguiu o Leonardo Boff, não perseguiu, né? Levou... E aí bota o Ratzinger ele como nem se era fosse... papa. Ele nem era papa na época do Boff. Não era. Mas colocam ele como se fosse um inquisidor da Idade Média. Não. Ele é um do Vaticano II, assim como o Papa Francisco e outros. Mas ele perseguiu o Boff mesmo. Mas ele era prefeito da Congregação de Doutrina na época, né? Ele teve que julgar o Boff, isso, né? Exatamente. Quem perseguiu foi o pessoal daqui, que denunciou o Boff. Posso botar caiu aqui na mesa ele dele, lá... Caiu na mesa dele. Lá na Europa, cheio de coisa, que ele tava perseguindo o Boff, né? Caiu na mesa dele, mas ele que deu ele que cortou, né, o Boff. Sim. Deu as penas eclesiásticas pro Boff. E depois o Boff, ele que largou mesmo. Isso. E quis seguir a vida dele. Mas assim, Nossa, agora já até esqueci que eu tava falando assim, que... É que já chegou um monte de perguntas. Os anglicanos. Os anglicanos. E aí, os anglicanos falam, a gente quer continuar com o livro de oração comum, com o livro de homílias protestantes, lá da época ainda do Cramer, a gente quer continuar com os 39 artigos de religião. Como é que faz? E aí, esse processo, eu não sei como é que está hoje, mas ele quase começou uma igreja sui juris anglicana, você imagina, né? O que a gente pode dizer, então? Esse discurso também das igrejas orientais verdadeiras serem as sui juris, isso é mentira. Todas elas são cismas de igrejas orientais. Todas essas igrejas orientais continuam existindo até hoje. Tem aqui no Brasil. Não estão ligados com Roma. E são ainda com... como é que eu posso dizer? Algumas têm muito pavor de Roma. Tem muito preconceito. Tá. Então, você pega os russos. A Rússia quer ser a nova Roma já há muito tempo, né? Então... a retórica da internet falseia a informação. A igreja russa nunca teve ligação com Roma? Kiev, por exemplo? A igreja russa, ela vai surgir, né? Mas a igreja bizantina é uma igreja mais antiga. Né? Tá. Então, a igreja russa, ela surge... Ela é filha do Império Bizâncio? A igreja na Rússia? Ela é filha das primeiras missões de cristãos ortodoxos calcedonianos. Entendi. Assim. Então ela é calcedoniana. Ela é calcedoniana, é uma igreja ortodoxa calcedoniana dos 7 concílios, mas ela já vai surgir num contexto que as relações com Roma já estão muito ruins. Porque o que acontece? Entre a Europa e a Turquia e nos Balcãs, muitos povos vão se converter ali no século IX e no século X. E os romanos vão começar a brigar com os bizantinos de quem é que vai... ser a igreja desses povos. Então, a gente fala, porque
romanos e bizantinos brigaram por causa de filioque, por causa de barba, por causa de presbítero casado. Na verdade, a briga... Brigaram também, mas... Tem sempre um discurso teológico, mas a briga é quem vai cuidar dos búlgaros, quem vai cuidar dos russos, quem vai cuidar do pessoal do leste europeu, quem vai cuidar do pessoal dos Balcãs. Todo mundo quer dominar esses novos povos que estão se convertendo. É dinheiro entrando, é força armada entrando, porque esses povos bárbaros convertidos, eles vão se juntar aos exércitos para lutar contra outros povos bárbaros não cristãos. Então tem toda uma luta, toda uma briga de conquista desses povos que vão levar às excomunhões. E aí, novamente, o César, o pessoal diz que a Igreja Católica e a Igreja Oriental romperam em 1054. Aí você fala, a Igreja Oriental rompeu em 1054, mas os meafizitas não tinham comunhão com Constantinopla. Então já estão rompidos. Ó. Os assírios não têm comunhão nem com os meafizitas, nem com Constantinopla, então já estão rompidos. Então não foi uma briga entre a Igreja de Roma e a Igreja Oriental. Foi uma briga entre a Igreja de Roma e a Igreja Bizantina. Tá. Que é outra questão também. Muita coisa. Cada fio que a gente puxa... Mas é isso que eu quero que as pessoas entendam. Que a história da igreja é de denominações, é complexa, é gigantesco o negócio, gente. Ô, Cláudio, baixa a câmera do Gesta, só para o pessoal ver aqui o computador que ele está usando. Baixa a câmera aí, ó. O computador e o tablet e as anotações. Vai baixando. Eu tô usando o meu aqui. Você tem tudo isso na memória? Pra não dizer que é chat GPT. Você tem isso na memória, cara? Ué. Ainda aula, né? Caramba. Agora a gente vai falar das igrejas ocidentais. Calma aí, tem perguntas. Solta a primeira, por favor. E aí? Graças a Deus, pastor César, professor Lucas. Meu nome é Alan, eu sou do Mevan. E eu tenho duas perguntas. A primeira é se existe algum curso de História da Igreja ou de História da Igreja Oriental que seja reconhecido pelo MEC para compor no currículo da Rede Pública de Educação, que eu sou professor. A segunda pergunta é a seguinte: nós aceitamos como protestantes quantos concílios? Se é 3, se é 5 ou se é nenhum? Essa é a minha pergunta. Quantos concílios o protestante subscreve e se tem cursos de História da Igreja também top, reconhecidos pelo MEC? Tá, então vamos lá. Reconhecido pelo MEC, eu tenho minha pós-graduação em História do Cristianismo e do Pensamento Cristão na Faculdade Batista do Rio de Janeiro, Seminário de Batistas Unidos, é 100% EAD. Se você quiser se inscrever, entra no meu Instagram, professor Lucas Gesta, e vai estar lá o link. Não reconhecido pelo MEC, a gente tem a nossa especialização aqui na FTB, de História da Igreja e Apologética. Então, a gente, inclusive, vai abrir nova turma. Eu entrando nesse assunto, é o seguinte. Eu tenho levantado essa bandeira desde o ano retrasado, eu acho, tal. Achei o Gesta, trouxe o Gesta para cá, porque eu acho que um povo que não sabe muito bem sua própria história engole qualquer história. E já passou da hora do protestante saber sua origem e saber responder, como disse Pedro, com mansidão e temor, qualquer que pedir a razão da esperança que ele tem. Então, o ano passado, acho que foi ano passado, nós começamos uma especialização aberta, que é livre, qualquer pessoa podia fazer, e agora estou pensando em abrir a próxima turma. Bem barato, nada de gastar 600, 700 reais por mês, como num curso geralmente de pós-graduação que funciona assim. E aí eu vou, até o final do programa eu dou maiores informações para não pensar que eu estou usando a pergunta do irmão para falar da próxima turma, mas sim, a FTB está focada nesse projeto de alcançar e capacitar sobre a história da igreja os irmãos que têm interesse. E especialmente pastores e líderes. Eu não posso exigir que todos sejam pastores, né? É um curso livre. Mas, especialmente, se você é pastor, líder, professor da escola de algum nível da igreja, eu gostaria muito que você participasse dos nossos projetos
de capacitação sobre história da igreja. Mas vamos para a próxima pergunta. E outra pergunta que ele perguntou, quantos concílios? Então, a gente sabe que o protestantismo é só um nome, um título sociológico para um monte de igrejas, que a gente chama de protestantes. Então, não há acordo sobre quantos concílios. A ideia é, se você é protestante, você vai sempre concordar até o concílio de Calcedônia sobre as doutrinas básicas da Trindade e da união hipostática, da cristologia, né? Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo são 3 hipóstases em homoousia divina, e Cristo, ele tem a hipóstase humana e divina, inconfundíveis e unidas, formando um ser só, um Cristo só. Então, Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia são amplamente aceitos pelos teólogos protestantes. Agora, você como batista, ou congregacional, presbiteriano ou assembleano, você não é obrigado a aceitar os concílios em si, porque os concílios em si, eles não são só da doutrina ontológica. Os concílios em si, eles determinam que qual bispo vai dominar sobre qual região, qual é a data da celebração da Páscoa correta e qual a data errada. Os concílios vão determinar a posição de... Você não precisa aceitar o concílio de Constantinopla no sentido de aceitar a posição de Constantinopla como a igreja prima entre as pares. Até porque você não tem nada a ver com a igreja de Constantinopla e nem tem comunhão. Porque esse é outro grande problema. As pessoas acham que os concílios ecumênicos eles são para falar só de ontologia, doutrina da Trindade e cristologia. Mas os concílios ecumênicos são questões administrativas... da época de então. Se você falar, eu aceito o concílio de Nicéia, eu também aceito que Jesus é homoousios com o Pai, mas eu não aceito que se você pecar na igreja, você precisa ficar 12 anos em penitência. Que está lá no concílio. Inclusive, o pessoal pode até assistir nossa aula aqui da FTB do ano passado sobre isso, sobre os concílios. Agora, você tem igrejas como a luterana e a anglicana que vão aceitar formalmente os 4 concílios, vão dizer isso. Mas o protestante ele não precisa subscrever nenhum concílio, porque a autoridade protestante é a palavra de Deus, a Bíblia. Mas ele usa os concílios como base... e as confissões cristológica dos concílios, por exemplo, sim, teológico. O protestante vai falar, não, nós concordamos com o consenso patrístico. Alguns, né? Se você for protestante anglicano, ou luterano, ou metodista. Então a gente concorda com o consenso ontológico de Nicéia, de Constantinopla, de Éfeso e Calcedônia. Tá? Aliás, é até complicado você falar para um protestante que ele aceita Éfeso se ele não chama Maria de mãe de Deus. Né? Se você falar que Maria é mãe de Deus, você é considerado idólatra no meio evangélico protestante, mas é isso que os 2 concílios de Éfeso foram. Né? Mas você, protestante, vai variar. Então, tem igrejas que vão falar, nós aceitamos oficialmente os 4 primeiros concílios. Em alguma época da história ali do século XVII, até diriam os 5 primeiros. Agora, a maioria das igrejas vão dizer, não, a gente não precisa subscrever esses concílios, mas a gente concorda em questões ontológicas e ipsilíteres. A gente é niceno-constantinopolitano, a gente é calcedoniano em questões ontológicas. Mas dizer que você vai aceitar as regras eclesiásticas, as regras administrativas, as regras de penitência... Subscrever ipsilíteres não dá, né? E nem isso nem é ensinado por aí, né? Vamos lá. Temos mais ouvinte ao vivo que está mandando áudio. Solta mais um. Vai. Paz do Senhor, pastor César. Amém. Lucas, prazer falar com vocês. Eu queria saber se é possível fazer uma cronologia partindo da igreja primitiva até os dias atuais. Pelo menos uma coluna central, se for possível. Quiser essa aula, que é gigantesca, aí vem estudar com a gente, né? Moro em Barra Mansa, Rio de Janeiro, congrego na Igreja Metodista Wesleyana. Rio de Janeiro, tá vendo? Do seu ministério. Mas isso é muito complexo. Difícil trazer, né? Assim, só o que eu falei de igrejas orientais, se eu fosse traçar essa linha cronológica, a gente não teria programa. Né? E aí e eu só tô falando de século V para frente. Eu nem tô falando das divisões das igrejas do século V para trás. O que o Lucas está falando é o seguinte: pensa que você está numa avenida, numa rodovia reta, que chega na cidade de São Paulo, aí você tem que passar em todas as ruas de São Paulo para sair do outro lado.
continuar na linha reta. É possível, mas não é assim. Você está saindo do Rio de Janeiro para São Paulo. Você vai pegar a Brasil, a Dutra, linha vermelha? O que você vai fazer? Convido o irmão a participar de uma especialização, de um curso mais longo. Mas antes do próximo, eu perguntei aqui no chat, né? E eu tinha pego com o Lucas 3 datas. Mas deixa eu só afirmar aqui. Quando a gente também fala dessas igrejas orientais, pessoal, e das divisões que elas têm, que acontecem ali, sobretudo, no século V, né? A briga vem do século IV, mas as divisões são concretizadas no século V. A gente tem que entender também que durante esse período de igreja imperial, existem igrejas que estão fora do cristianismo imperial. Então, Nicéia está lá rolando com um conjunto gigantesco de líderes cristãos. Mas tem um conjunto também de líderes cristãos que não estão participando de Nicéia, porque não são considerados ortodoxos. Por exemplo? Então você tem, por exemplo, as igrejas catafridas, né? As igrejas mais proféticas, os montanistas, igrejas modalistas. Lógico que a gente não vai dizer que concorda com a doutrina delas, mas que não existiu e não eram igrejas, tá? Os cismas, você tinha 2 igrejas acontecendo em Antioquia. As nestorianas estão lá, né? Na época. Não sei se todas. Depois, né? Os cismas no Egito, os cismas em Antioquia, os cismas em Roma. Essa ideia que teve 2 papas em Roma, 3 papas em Roma, antipapas, não é uma coisa da Idade Média, tá, pessoal? Você já tem cismas da Igreja de Roma desde a Antiguidade, ou seja, 2 pessoas se dizendo ser verdadeiro bispo da Igreja de Roma, na cidade de Roma, tá? Então, e essas igrejas continuaram existindo. Tá? Quando Agostinho está escrevendo... O pessoal fala muito só lá de... Avignon. Do cativeiro babilônico para frente. Mas o pessoal só fala disso aí, mas tem muita história. Antes, muito. Né? Mas assim, você tem as igrejas arianas. Ário era herege, heresia. Não, Ário nunca fundou nenhuma igreja, mas a historiografia botou todas essas igrejas que não concordam com a doutrina do homoousios como arianas. E aí você demoniza elas. Então, por exemplo, eu não gosto do pastor César, então coloco a igreja dele como macedoniana. Então, eu não sou pastor, e a minha igreja também deixa de ser igreja. Aí você some. Aí você some da história. Ninguém mais te pesquisa, você não precisa nem te combater. Quando eu te combato, eu dou audiência para você. Agora, quando eu te sumo da existência, você não precisa mais ser um problema. Que é o que o pessoal faz. Então você tinha diversas igrejas que não aceitavam a autoridade imperial, igrejas que se tornaram clandestinas a partir da época de Constantino, igrejas que eram regidas por profetas, igrejas que eram regidas até por mulheres, inclusive, né? Pequenos grupos de igrejas que vinham do mundo judaico, igrejas que guardavam lideradas sábado. por mulheres, de que século você está falando? Desde a antiguidade. Eu não sabia, cara. Que legal. Pode até ser um programa. E é que eu não estou falando de concordar ou não com isso. Estou falando de existência. De existência. Então, eu gosto de trazer um exemplo. Imagina que hoje, século XXI, no Brasil, me cita uma igreja grande aí. Como assim? Nova. Moderna? Assembleia de Deus. Tá. Tem 3, 4, né? Mas vamos imaginar que... Hoje não são 3, 4, tem dezenas, milhares. Melhor. Vamos imaginar que o Silas Malafaia começa a crescer mais ainda e a Igreja Vitória em Cristo se torna uma mega igreja e agora ela domine todas as igrejas do Brasil. Daqui a 100 anos, o historiador da Vitória em Cristo vai dizer: Silas Malafaia fundou a verdadeira Assembleia de Deus. Todas as outras, Madureira, CGADB, São Cristóvão, Belém, desaparece. É a máxima de que a história... E quando alguém fala, mas tinha um São Cristóvão lá. Herege, seita, ninguém era de lá. Mas aquela máxima de que a história é contada pelo vencedor, né? Sim, então o vencedor dá o vencedor. tom e aí ele fala, foi assim que aconteceu. E como é que a gente descobre isso? A historiografia, desde o século XVIII, ela vem levantando todas essas fontes. Porque os teólogos e das igrejas vitoriosas, das igrejas vencedoras, eles confrontam essas pessoas.
E eles começam a descobrir que tem seita para tudo quanto é lado, na mentalidade deles, seitas, né? Tem grupos para tudo quanto é lado. E eles precisam, então, dar conta. Então, a historiografia, essas documentações vão surgindo. Não para de chegar áudios aqui pra gente e eu já tá dando a hora. Mas antes eu quero fazer o seguinte. Eu queria só falar das igrejas ocidentais só um pouquinho. Calma, o pessoal não... calma. Seguinte. Eu peguei 3 datas com o Gesta para a semana que vem. Então, na semana que vem, na quarta, na quinta e na sexta, eu quero fazer um programa especial, mas não somente os programas especiais. A gente vai lançar a próxima turma da especialização de História da Igreja. Eu queria muito que pastores e líderes entrassem, tá? Porque eu, como apologista, eu não sou da área da história, mas como apologista, dói, às vezes, meu ouvido, vendo argumentos das pessoas e vendo, às vezes, católicos lacrando, deitando e rolando em cima de pastores evangélicos por falta de argumento, por falta de conhecimento. Jesus já dizia, né? A verdade liberta. O Oséias, Deus através do Oséias lá na Bíblia, né? Que o povo perece por falta de conhecimento. Então, na semana que vem, quarta, quinta e sexta, a gente vai ter o Lucas Gesta em dose tripla. Então, 3 dias. Primeiro dia, tema: Pedro é o cabeça da igreja? Pedro, na Bíblia, é o cabeça da igreja? O Papa é o cabeça da igreja, o sucessor dessa vaga? Segundo dia, quinta-feira, a igreja antiga venerava imagens ou não? Como é que é essa história de veneração de imagens? Terceiro dia, sexta-feira, Roma era líder das igrejas do mundo. Existe isso na história. Então, eu queria convidar você, é de graça, não tem que pagar nada, aqui no Mostra o Texto, o programa já é de graça, né? Sempre foi. E eu queria convidar você para esses 3 encontros. Se você é líder, se você ou é um estudioso ou estudiosa, e gostaria de ter o material didático do que o Lucas vai trabalhar, eu criei um grupo no WhatsApp, você participa de graça, tá? Você participa de graça. Vou pedir para o Cláudio colocar aí o link do grupo. Então, serão 3 encontros, 3 programas, né? Vocês vão poder, inclusive, fazer perguntas para a gente aqui. E eu vou gerar um material didático para esses 3 dias. E você que... É só entrar no grupo, aí você vai receber também o material didático, tá? Além de participar das aulas, você vai receber o material didático. Isso porque a FTB, lá na frente, a gente quer abrir a próxima turma para a história da igreja. Quem não conhece a sua própria história acaba abraçando qualquer história que as pessoas contam. E essas histórias que as pessoas contam, muitas vezes, estão desencontradas. Não é bem assim, não é daquele jeito que eles estão falando. Ou então, eu canso de ver acontecendo o seguinte: a pessoa pega uma verdade mixigenada com 9 mentiras ou invenções e coloca. E como tem uma verdade historicamente verificável, a pessoa que engoliu aquela engole todas as 9 mentiras. E isso está acontecendo agora. Tá certo? Então, eu gostaria muito que você que é líder participasse. Eu vou abrir um grupo no WhatsApp, é de graça, não tem que pagar nada. É só para eu conseguir mandar um material didático para quem tem interesse. Então, se você quer só ouvir, beleza, só participar, não tem que comprar nada, se inscrever em lugar nenhum. Mas, se você quiser receber o material didático, entra no grupo que eu abri agora. O grupo está aqui no chat. Tá na descrição do vídeo também, Cláudio? Eu vou até colocar fixado aqui. Eu acabei de deixar fixado no chat e está na descrição do vídeo. Eu não sei como é que chama o grupo. Como é que chama? Tem aí? Super Interessados em História da Igreja. E aí você participa comigo desses 3 programas especiais antes de abrir a próxima turma. A FTB sempre tem essa característica, né? A gente faz de graça e depois quem quiser continuar com a gente numa versão mais profunda, a gente oferece primeiro gratuitamente, depois quem quiser. Inclusive vou colocar bolsas de estudos lá também, tá certo?
Vamos lá, solta mais uma pergunta, por favor. Bom dia, pastor César. Bom dia, professor Lucas. Aqui é o Marconi, eu sou de Santos e membro da Igreja Batista do Marapé. Eu gostaria de saber a respeito do cânon bíblico. A Igreja Católica Apostólica Romana tem um cânon. Eu gostaria de saber se as outras igrejas apostólicas, que seja da Síria, da Armênia ou da Etiópia, se o cânon é o mesmo e quais as diferenças entre esses cânons e o cânon da Igreja Católica Apostólica Romana. Obrigado. Isso também mostra a diferença de igrejas, porque as igrejas orientais elas vão ter a sua própria lista canônica diferente da lista canônica católica romana. Porque existe outro mito. Primeiro mandar um abraço para o Marconi. Outro mito que a Igreja Católica tem 7 livros, que seriam a mais do que a gente, porque ela segue a Septuaginta. Só que a Septuaginta tem uma tonelada de livros que não são aceitos pela Igreja Católica e que as igrejas orientais têm. Então, o cânone etíope, cerca de 80 livros, o cânone copta, o cânone siríaco, tá? O cânone da Igreja Ortodoxa Calcedoniana, cada um deles tem a sua lista de livros que são diferentes dos livros da Igreja Católica. São livros a mais. Esse é o primeiro ponto. Hoje, século XXI, elas têm cânones diferentes. Mas ao longo da história, a própria lista canônica de algumas dessas igrejas orientais também variou. Porque é outra questão. A pessoa, ela quer pesquisar, ela vai onde? Na Wikipedia. Quem alimenta a Wikipedia? As pessoas. Igual a pessoa que está pesquisando. Qualquer um. Aí ela chega na Wikipedia, seja England, ou seja, em português, e ali tá conformando uma informação de como é hoje em dia. Mas quando a gente vai para a história da formação do cânon, você vê que há muitas disputas, seja de livros para o Antigo Testamento, seja de livros para o Novo Testamento. Tá? Então a gente tem cânones do Novo Testamento que chegaram a ser bem curtos, de 22 livros. Tá? E cânones de Novo Testamento que chegam a ter mais de 30 livros. Tá? Assim como no Antigo Testamento, você tem cânones que, além desses 7, tem muitos outros. Cânone, o Corpus Enoquiano, né? Os livros do período interbíblico de escatologia, tá? Livros de sabedoria que são introduzidos em muitos cânones. Então, resumindo, né, para a gente não se alongar, são outros cânones que não é o cânone da Igreja Católica. Tá? E a lista de cânones, a lista de cânon, né, da Igreja Católica não vem porque ela usa Septuaginta, igual o pessoal diz aí. Ela vem porque ela vem de uma tradição canônica prévia na África, que são a Vetus africana e a Vetus latina. Tá? E elas privilegiavam esses 7 livros. Tá? E depois ela vai confirmar essa lista canônica, não na Idade Média, mas lá no final da Idade Média e na Idade Moderna, com o Concílio de Trento. Então a gente precisa sempre entender que a Igreja Católica usa esses 7 não é por causa da Septuaginta, é por causa da sua tradição latina de ter esses 7 livros, e que se fosse incluir realmente os livros da Septuaginta, aí seria uma tonelada de livros a mais, como em algumas igrejas orientais. Mais ouvinte ao vivo pelo... É vídeo? Solta o vídeo. Olá, pastor César. Olá, Lucas. Tudo bem? É o professor Marcos Davi. Aqui é o Marcos Davi. Eu sou de Santo André, mas agora não estou em Santo André. Eu estou pedalando e estou escutando vocês. Lucas, eu queria te fazer a seguinte pergunta. O que aconteceu com aquelas igrejas para as quais o apóstolo João escreveu o Apocalipse? Aquelas 7 igrejas no início do Apocalipse, que fim que essas igrejas tiveram? É possível rastreá-las historicamente, saber o que aconteceu com elas? Um abraço para vocês aí, muito obrigado, viu? Obrigado, professor. Então, a gente precisa, e aí é uma operação mental nossa, que tanto no catolicismo quanto no protestantismo,
existe uma ideia de linha de sucessão. Uma ideia de linha de sucessão institucional. Então, a igreja de Antioquia da Síria ou a igreja de Filadélfia, de Esmirna, teria que dar numa igreja hoje. Não, isso não acontece. Com o passar do tempo, as igrejas vão crescendo, doutrinas novas surgindo, essas igrejas vão se dividindo. Depois as divisões são perseguidas, elas se amalgamam, elas se juntam. Então não existe linha sucessória de nenhuma igreja da Bíblia, linha sucessória de nenhuma igreja que você vê no Novo Testamento. Elas viram outras denominações, elas crescem, elas se transformam em outras coisas. Então, se você pegar as igrejas da Ásia Menor e você for hoje lá para a Turquia, tem igrejas ortodoxas, calcedonianas e não calcedonianas nesses lugares. Tanto os calcedonianos quanto os não calcedonianos vão dizer, não, nós somos a verdadeira igreja lá de Esmirna, de Filadélfia, de Antioquia da Síria, de Chipre. Pérgamo, não sei o que e tal. Só que não é, são evoluções. É como se a gente fosse pensar na língua portuguesa, né? Traça aí da onde vem a língua portuguesa. Você vai chegar um momento que a evolução ali do latim misturado com o visigodo, misturado com o gálico, misturado com a linguagem islâmica que está entrando na península, entendeu? É tudo uma evolução, não tem uma linha reta. Assim como se você abrir uma igreja Assembleia de Deus hoje e você falar assim, essa aqui é a igreja Assembleia de Deus original. Então, você tem resquícios, você tem linhas que te ligam, sim, à história, mas não dá para falar que é. Vamos lá, última do dia, né? Por conta do nosso tempo. Vai mais uma. Bom dia, pastor César. Bom dia. Bom dia, professor Lucas Gestas, tudo bem? Eu sou o Bruno, sou de Pouso Alegre, Minas Gerais. Eu sou de uma igreja chamada De Cristo aqui em Pouso Alegre, uma igreja estilo batista. A minha pergunta para o Lucas seria o seguinte: Lucas, eu sei que hoje em dia os debates sobre Lutero dividiu a igreja ou não, sobre essa divisão do protestante com o catolicismo, a minha pergunta é, dentro lá do Vaticano, parece que o Papa Francisco naquela época, eles têm uma estátua do Lutero com a Bíblia na mão, né? Parece que o Papa Francisco gosta dessa estátua. Até o Vaticano, no site deles, eles fizeram um selo de comemorativo de 500 anos da Reforma Protestante. A minha pergunta é, por que na atualidade na mídia tem essa divisão, mas dentro do Vaticano parece que eles têm assim, um carinho, vamos dizer assim, uma homenagem ao Lutero? Porque tem muito essa divisão, essa discussão entre os católicos e protestantes, mas na realidade no Vaticano tem uma estátua do Lutero, fizeram um selo de comemoração. Como explicar isso? Então, a gente explica porque essas pessoas que estão na mídia defendendo a Igreja Católica não seguem o catolicismo atual, ou não seguem o catolicismo. Assim como essas pessoas que estão se dizendo defender a Igreja Católica odeiam os protestantes, elas também odeiam os seus próprios papas e odeiam a Igreja atual porque elas acusam essa Igreja de ser modernista na cabeça delas. Então, o que a gente tem é uma seita, ou um grupo de seitas que surgem ali mais ou menos no século XIX, que eu costumo colocar tudo no nome radical tradicionalista, e elas criaram na mente delas uma ideia de igreja católica que não é a igreja real. Porque é exatamente o que você fala. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela busca comunhão com as igrejas protestantes. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem, desde o Concílio Vaticano II, os bispos católicos, eles são obrigados. Então, eles têm que evangelizar, eles têm que manter a doutrina, a liturgia, e eles têm que, obrigatoriamente, buscar o ecumenismo. Isso é uma ordem. E desde então do Concílio Vaticano II, não só com luteranos, anglicanos, reformados, pentecostais, a Igreja Católica ela tem documentos assinados, tá, com diversas lideranças protestantes e evangélicas que buscam a ajuda mútua, a comunhão. E a ideia não é que essas pessoas, essas igrejas virem católicas, mas a ideia é como a gente se aceitar como irmãos,
mediante tantos séculos de luta e briga e de rusga. Então, a verdadeira Igreja Católica Apostólica Romana não é representada pelos debatedores que se dizem católicos hoje. Tá? A Igreja Católica é uma igreja que reconhece os protestantes e os evangélicos como irmãos, e isso inclusive está em documento, né? E a Igreja Católica, ela é uma igreja que o Papa Leão XIV fez isso muito claramente. Concílio de Nicéia, comemoração, que foi ano passado, chamou as igrejas orientais e chamou as igrejas protestantes. Então você vai ver um pastor presbiteriano pregando entre iguais com o Papa e outros bispos, mostrando que a ideia para a Igreja Católica é somos a mesma igreja. Tá? Por isso que eu falo, essas pessoas que estão debatendo e fazendo, tipo assim, instituto não sei o quê, o instituto é o quarto do cara, que tem 20 anos, não tem emprego, é sustentado pelo pai, não tem nada na vida, mas ele é o cruzadinha da história. O Instituto de História, não sei o que lá. Instituto não sei o que, fraternidade não sei o que, são todos adolescentes tardios, né? Que não tem nada para fazer, mas conseguem dominar novamente o Instagram, a retórica, o meio digital. Se você for hoje buscar um bispo católico para perguntar sobre o protestantismo, eles são nossos irmãos separados, a gente não vai concordar com todas as doutrinas, mas a ideia é o mistério do Espírito Santo salva pessoas e distribui os sacramentos em outras igrejas. Isso está em diversas confissões, declarações doutrinárias, mas busque também as declarações ecumênicas da Igreja Católica, ou seja, quando eles assinam acordos com metodistas, com anglicanos, com luteranos, com reformados, com pentecostais. Aí você vai ver outra igreja católica que não é essa que está na mídia. Bom, eu não falei do Ocidente. Fala rapidinho, peraí. Ele vai falar dessa que ficou voltando, mas eu não sei agora quantas pessoas estão lá no grupo, mas é o seguinte. Eu acabei de criar um grupo de pessoas interessadas em história da igreja para participar das 3 aulas que vão acontecer no podcast, ao vivo, de graça, não tem que se inscrever, não tem que nada. Se você quer participar ganhando material didático gratuitamente, é só clicar no link do chat, tem um link aqui no chat, para quem está ao vivo, e para quem está assistindo esse programa depois, está fixado aqui na descrição do vídeo. Procura lá, vai estar escrito algo como super interessados em história da igreja. Entre no grupo, o grupo está silenciado, porque ninguém merece um grupo bombando sem parar, mas entra lá e aí a gente, depois que fechar o programa, eu mando um vídeo lá explicando melhor como vai funcionar. Isso é de graça, não tem que pagar, você pode acompanhar o programa da semana que vem. Quarta, quinta e sexta. É quarta, quinta e sexta ou terça, quarta e quinta? Quarta, quinta e sexta. Quarta, quinta e sexta da semana que vem, 3 programas especiais falando sobre a história da igreja, inclusive sobre os temas aqui, né? Esses temas aqui de se Roma é a única igreja, como é que funciona se Roma é meio que líder de todas as igrejas do planeta, não sei o quê. Então vamos tratar isso pormenorizadamente nesses 3 programas. Fala aí o que ficou faltando, Gesta. Ficou faltando muita coisa. Muita coisa, não dá. tudo não vai dar. Vamos lá, o que você queria falar? Mas vamos lá, gente. Quando Lutero ele começa a... Lutero é um padre católico. Tá? Ele é um frade agostiniano. Lutero ele não é um alienígena que chegou na Europa. Lutero é um doutor em teologia, autorizado e juramentado para dar aula numa faculdade, numa universidade católica, que ele começa em Wittenberg. Tá? Quando Lutero começa a pregar as teses, já haviam outras igrejas na Europa que não eram ligadas ao catolicismo romano. Tá? E essas igrejas já surgiram 400 anos antes de Lutero. 400 anos antes de nós aqui, o que tinha no Brasil? Quase nada. Nada, né? Então, 400 anos antes de Lutero, você já tinha surgido, por exemplo, a igreja dos petrobrucianos, a igreja de Pedro de Bruy, que era um teólogo, um padre, que rompe com a igreja católica. Na verdade, ele é rompido, né? Ele é expulso, ele não aceita batismo infantil, ele não aceita o sacrifício da missa, ele não aceita imagens e a veneração da cruz, ele não aceita indulgências, ele não aceita
a ideia sacramental. Ele é um proto-protestante. Eu tô falando de 400 anos. 400 anos O antes. pessoal de foi Lutero que inventou isso? Então. Ah, só Pedro de Bru? Não. Você tem Henrique de Lausanne, que vai seguir a mesma coisa. Vão rejeitar o sacerdócio, a ideia clerical e sacerdotalista católica. Vai rejeitar indulgências, vai rejeitar o domínio do Papa sobre outras igrejas. A gente tem Ai, meu Deus, começa a travar aqui na cabeça. Henrique de Lausanne, Arnaud de Brecha, que também vai seguir essas ideias. A gente tem os valdenses. Os valdenses, geralmente, a igreja evangélica conhece. Gente, os valdenses, eles são uma igreja paralela na Europa, a igreja católica, não só desde Pedro Valdo, que a gente coloca os valdenses surgindo ali na França com Pedro Valdo no século XII. Porém, há informações que já havia uma igreja nos Alpes suíços, tá? Que não era ligada ao catolicismo romano, e tanto Pedro Valdo quanto o Pedro de Bruz, eles se juntam com essa outra igreja, sabia disso? Não sabia. É muito interessante quando a documentação começa a fervilhar, aí você vê outras coisas. A gente também tem outra igreja que surge, que é a igreja das beguinas, né? São mulheres que se põem a pregar... Como se fossem monjas, não é um lance desse? Como se fossem monges, só que elas não se submetem a nenhuma ordem, nem a nenhuma regra monástica. Elas querem pregar, elas não querem viver da pobreza, elas querem trabalhar. E elas vão ser o quê? Perseguidas pela Igreja Católica e expulsas. Vai acabar? Não. Aí elas vão fazer um grande movimento de pregação, de evangelização, porque elas rejeitam a sacramentalidade, né? A ideia que você precisa de sacramentos para ser salva, a autoridade romana. Elas rejeitam, elas também entendem que você pode alcançar a salvação se unindo, amando a Deus. Para a Igreja Católica, na época, você só pode alcançar a salvação através da Igreja Católica e da confissão, através dos seus pecados a um padre. Elas rejeitam tudo isso. Olha quanta gente, tá? Então, além das beguinas e a contraparte masculina, os begardos, que viram uma igreja, a gente também tem o movimento de Wycliffe, que era o maior teólogo, mais erudito de Oxford, na Inglaterra, que vai rejeitar a imagem, vai rejeitar a doutrina da missa, vai rejeitar purgatório, vai rejeitar a intercessão dos santos, e vai dizer que a Bíblia é a única regra de autoridade de fé. Quando Wycliffe é perseguido, já havia uma igreja gigantesca na Inglaterra e já indo para a Escócia e Irlanda pregando essas mesmas ideias, e essas igrejas continuaram. Então, valdenses, wyclifistas, que vão ser chamados de Lollards, de beguinas, begardos, petobrucianos, henriquenses, arnaldistas, quando a gente vai... Valdenses, né? Valdenses, né? Quando a gente vai para Morávia, né? Boêmia, Tchecoslováquia, Praga, Morávia, ali tem um grande movimento de evangelização de Rus, né? Que foi condenado, inclusive, morto pela Igreja Católica, e a gente diz que o Rus, ele é o líder dos russitas, né? Mas a gente tem que entender que aquela igreja ali nunca foi muito ligada ao catolicismo romano, até por conta que a gente acha que a Igreja Católica dominava a Europa, mas a gente está falando de Idade Média. É muito difícil esse domínio, é tudo descentralizado. Então, muitas doutrinas que a Igreja Católica criou, instituiu, não chegou lá na Boêmia. E quando emissários papais são enviados para instituir, eles são expulsos. Aí dá toda a crise dos russitas, né? O Rus vai falar, não, a gente nunca creu nisso aqui. O Rus, ele não pregava uma mudança doutrinária, ou tipo uma reforma para consertar. Ele pregava... Toda essa sujeira, essas heresias que vocês de Roma querem impor a gente aqui, não vamos aceitar. E aí vai ter todo o processo de perseguição. E aí, quando o Rus morre, você tem não só as igrejas russitas, mas a gente tem os chamados irmãos boêmios e os irmãos morávios. Os moravianos não surgiram com Zinzendorf. Já era uma igreja seguindo... a base com eles. Porque o Zinzendorf é século XVIII. Os moravianos já eram uma igreja com base protestante antes de Lutero surgir. Isso é tão interessante. Quando Lutero ele começa a pregar, ele é acusado de ser o quê? Russita. Interessante. Dizem que ele está contaminado da heresia boêmia. Do John Hus. E aí Lutero, como era grosso e irritado, fala, eu sou russita mesmo. Só que Hus é um herege condenado pelo concílio de... Constança Florença, não lembro agora. Então Lutero já vai ser... E morto, né? Ele foi morto. Né?
Não que o Lutero tivesse nada a ver com isso. O Lutero vai seguir os seus caminhos próprios. A gente poderia falar dos irmãos da vida comum. A gente poderia falar de A gente pode falar de muita coisa, mas não vai dar É. tempo. Então é o seguinte, ó, eu quero convidar você para 3 programas especiais sobre história da igreja. É de graça, não tem que pagar nada, não tem que se inscrever. Se você quiser, junto com o programa, ter um material didático do que vai ser tratado da aula, então é só entrar no grupo do WhatsApp que eu criei, tá aqui na descrição do vídeo. Gesta, obrigado, meu irmão. Uma frase. Você Na fala. Europa haviam igrejas paralelas que não eram igrejas católicas porque foram perseguidas, tá? E haviam grupos dentro da igreja católica que se calam, se submetem, mas seguem essas crenças de muito perto. Tá bom, Gesta. Que isso era possível. E se você quiser saber de história da igreja, me segue lá, professor Lucas Aliás, é Gesta. verdade. Agora sim, siga lá. Você tá mais ativo em qual perfil? Na onde? Em qual rede? Instagram todo dia, YouTube, Como é que é o Instagram? professor Lucas Gesta. Professor Lucas Gesta. Segue lá no Instagram. Hoje tem caixinha de perguntas, se você quiser aprofundar suas perguntas lá, vou abrir daqui a pouco. E no YouTube, a gente tem toda terça-feira aqui. É verdade. Histórias da programa. Igreja. Histórias da Igreja aqui no canal, também no canal Professor Lucas Gesta. A gente no só YouTube. entrevista maravilhosa com especialistas, doutores e mestres em teologia e É em coisa história da profunda, igreja. gente. Super vale a pena. Tá tanto no canal do Pastor César quanto no meu, toda terça-feira. Procura lá. Abemos novidades pra frente, que é falar, ter mais um programa, mas depois a gente fala sobre isso. já passou. E tudo isso é de graça, tá, gente? Tudo isso é de graça, é só seguir lá e consumir esse E conteúdo. eu tô precisando de audiência pro programa Histórias da Igreja. Então precisa ser curta, que você compartilhe, senão o Pastor César vai me demitir. Então precisa que você mande para todo mundo. Ó, a gente falou de Armínio, maior especialista em Armínio Semana passada. do país, estava aqui. Semana Terça-feira. passada. Tá? Então, maravilha. Gesta, obrigado pela sua participação. Semana que vem tem Gesta aqui em dose tripla. Maravilha. Estamos ficando por aqui, minha gente. Deus abençoe a todos. Entra no grupo aí. Hoje eu nem falei das vagas do Teologia. A gente fala no programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.